Então, vamos falar do cenário internacional, gente, do que está acontecendo na guerra no Irã. O presidente Donald Trump disse hoje que esta é a última chance para o Irã fechar um acordo. E aí, dessa vez, Trump usou uma palavra diferente na sua ameaça desse novo ultimato que ele dá ao regime iraniano. Ele disse que se o Irã não fechar um acordo, vai enfrentar uma decapitação. Estou botando decapitação aqui entre aspas, tá? Essa foi a palavra usada pelo presidente Trump. Pois bem, diante de mais essa leva de declarações conflitantes sobre as negociações entre Estados Unidos e o Irã, a CNN tem uma apuração exclusiva revelando que, enquanto Trump faz a sua confusão diária, o Pentágono está buscando saídas, entre aspas, criativas para punir o regime iraniano. A gente vai agora conversar com a nossa correspondente internacional, Priscila Yazbek, que chega de Nova York. Priscila, coisa boa voltar de férias e ter você na nossa participação aqui no Hora H. Que bom, bem-vinda, minha querida Priscila. Mais uma vez, Donald Trump esticando a corda, fazendo ultimato. E conta para a gente também essa apuração importante da CNN exclusiva. Oi, Thaís. Boa noite. Um prazer sempre conversar com você no Hora H, com a nossa audiência. Bem-vinda de volta das férias. Bom retorno para você. Thaís, você saiu de férias, voltou e talvez a conversa continue muito parecida com antes das suas férias, porque de fato é um ciclo que vai se repetindo nessa guerra entre Irã e Estados Unidos. Mais uma vez, Donald Trump sobe o tom em relação ao Irã, mas mais uma vez também recua de ataques que ele disse que faria ao Irã no final de semana. Ele disse que seriam os maiores ataques já realizados desde a Segunda Guerra Mundial, mas que a pedido do próprio Irã e também de aliados dos Estados Unidos na região, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar, ele foi demovido dessa ideia e ele disse que de fato está conversando com o Irã depois que o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que não havia negociações entre Irã e Estados Unidos. Portanto, mais uma vez, essa diferença de narrativas entre os iranianos e os Estados Unidos. E Donald Trump deu essa declaração, como você disse, muito forte. Ele disse que quer dar ao Irã qualquer última chance antes da decapitação. E ele falou que é muito difícil para os Estados Unidos fazer o que eles planejaram e que esse plano militar, que seria um ataque em grande escala, ainda existe e que pode ser executado caso o Irã não chegue a um acordo definitivo com os Estados Unidos. Mais cedo, numa postagem nas redes sociais, ele disse que a liderança iraniana é inacreditavelmente dissimulada, dizendo que eles pedem reuniões, conversam com os Estados Unidos, têm reuniões e conversas agendadas para o futuro próximo e depois eles dizem que não estão conversando com os Estados Unidos e isso aconteceu depois que o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, o Ismail Baghei, disse que não havia negociações com os Estados Unidos e que nenhuma agenda estava prevista. Ele também disse que o Irã não tinha planos de receber delegações estrangeiras ou enviar negociadores ao exterior nos próximos dias e disse que o Irã estava apenas negociando com Omã a criação de uma rota temporária e segura para navios no Estreito de Hormuz. Enquanto isso, Thaís, a CNN fez uma apuração com fontes do Pentágono que mostrou que foi enviado um e-mail por um oficial de alto escalão pedindo soluções criativas e pouco convencionais para pressionar o Irã, num sinal de que, de fato, os Estados Unidos estão com dificuldades para encerrar esse conflito e conseguir chegar ao objetivo de desmilitarizar nuclearmente o Irã, que seria um dos grandes objetivos dos Estados Unidos para começo de história com todo esse conflito. Entre as opções estaria, por exemplo, um ataque à Pickaxe Mountain, que seria uma instalação nuclear, mas que especialistas dizem que tem instalações nucleares muito profundamente enterradas no solo, então seria um difícil ataque. E a outra opção seria usar tropas terrestres, algo que os Estados Unidos rejeitam, já que a população americana não quer repetir os traumas do Afeganistão e do Iraque enviando tropas em solo. Eu volto com você, Thaís. Obrigada, Letícia. Boa noite para você, minha querida. Letícia, Priscila, confundi. Não sei, acho que eu pensei, eu vi você, lembrei da Letícia, nossa Letícia aqui da redação, vocês têm um jeitinho parecido. Obrigada, Priscila. Boa noite para você.